Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje é uma lição profunda sobre a providência divina, a compaixão de Cristo e a confiança no poder de Deus para suprir nossas necessidades. Vamos ao Evangelho do dia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Pães e peixes. É milagre? A passagem da multiplicação dos pães e peixes revela não apenas o poder de Jesus, mas sobretudo sua compaixão e providência diante das necessidades humanas. A multidão já o seguia há 3 dias, atraída por sua palavra e presença, mas agora enfrentava a fome e o risco de desmaiar no caminho de volta. Esse detalhe é significativo porque mostra que essas pessoas não estavam apenas curiosas ou buscando milagres momentâneos, mas estavam dispostas a sacrificar seu conforto para permanecer com Ele. A preocupação de Jesus com essa necessidade concreta demonstra que Deus não apenas se importa com a alma, mas também com as dificuldades cotidianas de cada ser humano. O amor de Cristo é completo, pois acolhe, ensina e também alimenta. A incredulidade dos discípulos diante da situação é compreensível do ponto de vista humano. Eles se veem no deserto sem recursos suficientes para alimentar uma multidão tão grande. Seu questionamento: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Reflete a tendência humana de enxergar os problemas apenas com os olhos da razão e da limitação material. No entanto, para Jesus, o deserto não é um obstáculo, pois ele é a fonte da vida. Ao perguntar quantos pães tinham, ele não está focando na escassez, mas ensinando que mesmo os recursos limitados, quando colocados em suas mãos, tornam-se abundantes. Essa atitude convida à confiança e à entrega. Deus age a partir do que temos, por mais insignificante que pareça. Ao mandar que a multidão se sentasse e ao partir os pães e peixes, Jesus refaz gestos que se repetem na última ceia e na Eucaristia. Ele dá graças, parte e entrega, ensinando que a verdadeira saciedade não vem apenas do alimento material, mas da comunhão com Ele. A cena também remete à ação de Deus no Antigo Testamento, quando alimentou o povo de Israel com o maná no deserto. O pão distribuído por Cristo não apenas sustenta o corpo, mas também aponta para o pão da vida eterna. A abundância do alimento multiplicado reforça essa verdade. Todos comem até ficarem saciados e ainda sobram 7 cestos cheios, simbolizando a plenitude da graça divina. A conclusão do episódio reforça o dinamismo da missão de Jesus. Após alimentar a multidão, ele os despede
e segue para outra região, mostrando que seu ministério não se restringe a um grupo específico, mas é destinado a todos. Dalmanuta, um território misto entre judeus e gentios, representa a universalidade da salvação. A multidão, ao partir saciada, carrega não apenas o pão físico, mas a experiência viva do cuidado de Deus. A despedida de Jesus não é um afastamento, mas um convite para que essas pessoas continuem caminhando na fé, confiando que aquele que as alimentou no deserto será também seu sustento em todos os momentos da vida. Esse milagre nos convida a refletir sobre nossa própria confiança em Deus e nossa disponibilidade para partilhar. Muitas vezes, como os discípulos, nos preocupamos com a escassez e duvidamos de que algo pequeno possa fazer a diferença. No entanto, Jesus nos ensina que, quando colocamos o pouco que temos em suas mãos, Ele transforma em abundância. A compaixão de Cristo nos desafia a sermos sinais dessa partilha, enxergando as necessidades dos outros e confiando que Deus provê o essencial. O que temos para oferecer hoje, por menor que pareça, pode ser o instrumento pelo qual Deus realizará algo grandioso na vida de muitos. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.